gente já falou aqui sobre violência obstétrica e tem um levantamento que aponta que as maiores vítimas são as mulheres negras. Vamos falar sobre racismo e maternidade com a socióloga Najara Lima Costa e com a Rafaela Nunes. A Rafaela tem 21 anos e é mãe do Giovanni, de 4 anos. A Rafaela foi mãe aos 16 anos, né, Rafaela? Quer dizer, já era uma situação complicada ali e ainda você sofreu violência obstétrica. Conta pra gente o que aconteceu com você. Bom, eu fui mãe aos 16, como você disse, e atendimento no SUS. E aí, como a gente naturaliza muito a violência obstétrica, eu não consegui identificar, né? Foi todo um processo para mim reconhecer que eu tinha passado por um momento violento, né? Passado por uma violência obstétrica. Foi uma série de intervenções de rotina, que não tinha necessidade, sem um aviso prévio, e depois vem as questões, enfim, o sofrimento após aquela violência, principalmente quando a gente identifica, né? Não, era para ser um momento tão especial, né? E a gente é obrigada a passar por isso. Najara, isso que a Mariana falou, por que as mulheres negras acabam sendo as maiores vítimas da violência obstétrica? Bom, a gente pode relacionar a questão de raça e classe, né? Eu acho que, como a Rafaela colocou, o atendimento no SUS já tende a ser um atendimento mais precarizado. E a gente tem levantado essas questões que, ultimamente, os dados têm demonstrado a questão do racismo de cunho institucionalizado, né? A gente não pode particularizar essa questão, não é questão de um atendimento médico, né, de um médico em específico, mas da forma como isso está incorporado dentro do âmbito institucional, né, do atendimento, das práticas. Ou seja, tem alguns levantamentos que já demonstram isso, que as mulheres sofrem com esses transtornos que vêm dessa leitura racista, né, do nosso passado escravocrata, de que as mulheres negras aguentam mais dor, de que elas podem, muitas não levam anestesia no contexto do parto, elas recebem menos anestesia que mulheres brancas, isso está posto em pesquisas também. Então, isso é uma leitura mais de cunho social, né, de que a gente tem que reforçar e medir essas práticas para que isso possa, de fato, mudar e que possa ser um atendimento humano, né, humanizado. Explica pra gente, quando a gente fala em violência obstétrica, né, quais foram esses procedimentos que eram desnecessários e que qualificam o que a gente chama de violência obstétrica e, às vezes, até no atendimento, nas palavras que são usadas, na maneira como te tratam lá? Bom, eu tinha tanto medo de sofrer a violência obstétrica, né? Porque quando a gente engravida, a primeira coisa que as mulheres da família falam é o quê? Não grite para não ser maltratada, para não ter um atendimento pior. Então, eu tinha muito medo. Então, o que eu não sofri com as falas dos funcionários, as outras sofreram, né? Porque eu fiquei tão quietinha, tão... Mas quer dizer, você já não se sentiu livre para, de repente, gritar de dor. Sim, em um momento tão complicado, né? Só que as outras mães que estavam na mesma sala de pré-parto ouviam o tempo todo. Olha só como essa daqui, que no caso era eu, estava quietinha e elas estavam gritando. E aquilo começou a me ofender de uma forma... porque parecia que eu estava fazendo algo para aquelas mulheres e ao mesmo tempo eu queria dizer que elas poderiam gritar o que fosse, né? E aí, conforme isso, no parto, eu tive um parto fórceps, que a Organização Mundial da Saúde não permite mais, que acabou até machucando um pouco o meu filho no momento do parto. Não me avisaram que ia fazer fórceps, eu não fiz nenhuma força, eu não fui avisada que iam romper a minha bolsa. Olha, que triste, né? Quer dizer, eu acho que não só no momento do parto, mas durante a gestação e também depois no pós-parto, existe um atendimento, né, negligenciado, né? Não existe uma explicação, uma orientação né, que isso deveria mudar, né? Deveria existir mais atenção para as mulheres negras
grávidas, né, Najara? Com certeza. As mulheres negras, elas já são mais pobres, né, por conta, né, de processos que estão ligados ali à raça. Então, elas tendem a ter um pré-natal ali com mais dificuldades, né, com menos atenção ali da família por conta dessas questões de cunho social. Número reduzido de consultas, né, o tempo menor, né? E a gente qualifica como violência obstétrica não apenas o contexto do parto, mas o pré-parto, né, o contexto pré-natal, o parto e o pós-parto também. E muitas mulheres que têm o atendimento a partir, né, de quando elas perdem os filhos também, elas têm um atendimento precarizado e há dados que demonstram que mulheres negras, inclusive, morrem 4 vezes mais do que mulheres brancas no contexto do parto. Infelizmente, né, existe um risco maior aí de mortalidade materna para as mulheres e das negras. Crianças também. E da mortalidade infantil também. E olha, hoje a gente tem a participação da TV Aperipê de Aracaju no Papo de Mãe. Vamos assistir. E o Papo de Mãe aterriza em Sergipe para bater um papo sobre maternidade e racismo com 3 mulheres que contam pra gente como lidam com o problema. A mulher, ela carrega um conteúdo multidimensional de papéis. Você citou aí o papel de mãe, mulher ou companheira, o mercado de trabalho que se abriu para a mulher, e todas essas atividades ela precisou conciliar. O que foi, meu amor? Ela precisou conciliar ao longo dessa caminhada e ainda garantindo o seu papel como ser feminino. Com certeza, né? Hoje a sociedade, tudo que eu avalio, os problemas, né, que as mulheres têm, eu faço recorte para a questão da raça. Se há números graves em relação à violência, né, relação à dificuldade de inserção social, dificuldade em relacionamentos com todas as mulheres, para a mulher negra as proporções são maiores ainda. Até porque o racismo ele é estrutural no Brasil e ele é multifacetado. Mas por ser estrutural, a gente acaba acreditando que a condição do negro é uma condição que está posta e que aquilo ali está dado e não tem mudança. Então, você às vezes trabalha com o princípio da meritocracia, por exemplo, e você não consegue ter a dimensão de que você chega num ambiente de uma escola ou num restaurante ou numa universidade e o número de negros é um número reduzido. Então, isso é o símbolo de um racismo estrutural que está presente na sociedade brasileira. Quando ele era mais novinho, né, já me perguntaram realmente se eu era a mãe dele, né, vem todos esses questionamentos, né, porque ele é fruto de uma relação interracial. E até assim, de dizer, nossa, eu esperava que viesse mais negro, né, veio clarinho. Então, já fizeram assim as 2 observações. E a gente já chegou em determinadas situações em urgências médicas, e eu falando com a médica, tal, ela fala, você é a mãe? Ela pergunta, não questiona se ele é o pai, né? Nossos filhos são mestiços. Então, sempre tem alguma coisa nesse sentido, né? De realmente de achar que aquela mulher, porque tem um filho um pouco mais claro, ela não é a mãe, é a babá. Hoje a gente consegue, né, não vou dizer que superar, mas a gente consegue curar muitas feridas, né, porque a gente fortalece a nossa identidade, né, e pode passar isso hoje, né, para outras crianças, outros jovens, né, para os nossos filhos que vivenciam também o racismo de forma diferenciada, mas vivencia, né, então eu acho que é fortalecedor hoje, né, poder dar essa resposta. Eu imagino a gente assistindo a essa reportagem, vocês se identificaram com todos os depoimentos? Com certeza. No próximo bloco, nós vamos ter mais uma convidada, a ginecologista Lígia Rodrigues, que vai responder, inclusive, as perguntas enviadas pelas telespectadoras. Estamos
Estamos de volta e agora também com a participação da ginecologista Lígia Rodrigues. Lígia, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre esses estereótipos de que a mulher negra é forte, que ela é parideira, né? E eu li uma pesquisa também que existe uma negligência, não existe uma orientação na hora da amamentação também, porque a mulher negra é ama de leite, e isso é um absurdo e acaba atrapalhando a amamentação também, né, Lígia? Sim, é verdade. A gente, como a Ana Jara já disse, a gente tem uma questão de racismo estrutural. Então, as instituições não formam os profissionais de uma forma adequada para que isso ocorra sistematicamente. Que a gente não olhe para o paciente como um paciente como outro qualquer. Não um paciente negro, um paciente branco, um paciente pobre, mas são todas pessoas que precisam de informação adequada, são pessoas que precisam de uma orientação clara. A gente tem que saber diferenciar muitas vezes, porque de repente uma pessoa de uma classe social um pouco menos favorecida vai ter um pouco mais de dificuldade na compreensão da linguagem. Então, tudo isso é muito negligenciado mesmo, inclusive no momento da amamentação. E aproveitando, existem muitas mulheres, inclusive, que, diante do que a Rafaela colocou, né, que a gente ouve falar de que o parto ele vai ser doloroso, de que não podem gritar, que tem planos de saúde e optam pela cesárea justamente para não passar pelo constrangimento de um parto normal. Né? Exatamente. Então, a gente tem hoje mecanismos para minimizar a dor num parto normal. Então, medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas, mas infelizmente as instituições, principalmente no setor público, elas não estão preparadas para poder atender o público de uma forma adequada. Assim como muitas vezes a mulher também ela não está preparada para aquele momento. Porque sim, parto é doloroso e a gente tem que lidar com isso. Não, e o triste, né, é que esse racismo estrutural que a gente fala, né, ele não vai ficar restrito ao momento do parto, à violência obstétrica, né? Isso vai acontecer aí dentro da maternidade, na hora que você for levar um filho numa consulta, né? Sim. Na hora que você for trabalhar e precisar de uma rede de apoio. Exato. Inclusive, Roberta, existem pesquisas que apontam, inclusive, que as pessoas negras ficam menos tempo no consultório do que pessoas brancas, né? Ou seja, o médico, né, não particularizando a questão, porque existem excelentes médicos, excelentes profissionais de saúde, mas aquele entendimento de que o negro ele aguenta mais dor, de que ele pode sofrer mais, né? E com relação às mulheres, esses estereótipos de ama de leite, de mulher que aguenta a dor a partir desse processo dessa leitura do nosso passado escravocrata, e isso precisa ser questionado e mudado, né? E é muito importante a qualificação desse debate, né? A Rafaela, seu filhinho está com 4 anos, né? Que você foi uma mãe adolescente. Durante esse período com ele, você passou por situações de racismo mesmo, assim, no setor de saúde? Alguma coisa em relação ao seu filho? Hoje em dia o racismo está muito mais velado, né? Então a gente precisa ter um faro apurado para conseguir perceber. Mas o Giovanni, ele é autista. E ele tem 4 anos agora, desde os 2 anos eu já venho percebendo algumas coisas, né? E foi em todo um processo até eu conseguir uma consulta, a primeira consulta para conseguir fazer até o diagnóstico. Um atendimento, um diagnóstico. Então é todo um processo, é um processo mais demorado que a gente sofre, né? E pensando também nessa questão de como a nossa maternidade, a maternidade das mulheres negras são negligenciadas, a questão de como que a gente constrói, né, com os nossos filhos essa questão da maternagem, né? Como que nós, as mulheres negras, porque a gente está nesse processo de se identificar, de construir uma identidade e tem toda a questão de como que a gente lida com o nosso filho, como que muitas vezes a gente tem que deixar ele em casa para ir cuidar de uma outra família, né? E como é importante a gente falar sobre esse racismo velado que você comentou, para a gente lutar, né? Para a gente mudar isso, né? Sim, lutar todos juntos, né? E eu quero aproveitar e colocar um vídeo que chegou pelo WhatsApp do Papo de Mãe, é da telespectadora Tamires, de São Paulo. A doutora Lígia pode responder. Boa noite, meu nome é Tamires, eu sou de São Paulo, Zona Leste. Quando eu fui ganhar minha filha, me disseram que ela estava passando na hora de nascer. Eu estava com 39 semanas e 5 dias
e os médicos fizeram uma cesárea de emergência, né? E ela nasceu dormindo. E falaram assim que ela não mexia, que o coração dela estava batendo fraquinho. Quando fui ver, ela estava dormindo. Eu gostaria de saber se isso é considerado uma violência obstétrica. Oi, Tamires. O seu caso é difícil da gente comentar meio que de fora, né? Pode sim ser que você tenha passado por uma violência obstétrica, se for levado em consideração que você não entendeu muito bem o que estava acontecendo, né? Foi negligenciado um pouco de informação para você. Porém, um bebê, quando ele nasce, ele tem que nascer mais ativo, mais não tão hipotônico como você disse, né? Deu a entender que foi uma cesariana de urgência e que seu nenê não nasceu tão bem quanto ele deveria. Então, pode ser sim que você tenha passado por uma violência obstétrica, mas é necessário avaliar melhor o quadro, particularizar. E acho que fica como recado para todos os médicos. Uma mulher numa situação dessa precisa ser bem atendida, precisa de um carinho, de uma atenção, né? Orientação, explicação, né? Quando a pessoa não entende bem, precisa dar uma atenção, ainda mais nesse momento, né? Acho que perpassa a dignidade humana, né? É verdade. Uma questão de dignidade humana. Exatamente. A gente vai agora para o intervalo, mas o Papo de Mãe já volta. Papo de Mãe está de volta e o assunto é maternidade e racismo. A Najara, que está aqui com a gente, é mãe também, né? Como chama o seu filho, Najara? Fábio. Fábio está com quantos anos? Ele vai fazer 8 mês que vem. E me conta, junto com o seu filho, você passou por situações de racismo, né? Em relação a essa questão da maternidade? Sim, o meu filho, ele nasceu num hospital famoso aqui de São Paulo, né? E eu tive algumas amigas que tiveram filhos lá. Minha cunhada, que é branca, também teve filhos lá. E todas disseram que o atendimento era super conceituado e que eram bem atendidas nesse contexto. E eu tive meu filho e eu não sentia da mesma forma, né? Então, eu acho que é difícil a gente particularizar a questão, né? Eu acho que os dados estatísticos, eles estão aí para demonstrar o mapa da violência, né? Da violência de gênero, inclusive. Eu acho, como socióloga, eu analiso muito mais o geral para entender esse individual. Mas a gente sente, né, de forma camuflada, né, de indireta, né? O racismo institucional, inclusive, ele não precisa de atores sociais para que ele opere, né? Ele pode operar por uma instituição que está ali sendo conduzida a partir desse olhar universal, né, do atendimento para todos de forma universal. Inclusive quando não coloca médicos negros no seu quadro também. Exato. O que é universal quando você não tem ali essa identificação de que pessoas necessitam de atendimentos, inclusive especiais ou direcionados por conta, né, de uma série de déficits ali no contexto em que elas estão inseridas, né? E eu acho que esse racismo velado, né, é tão grave quanto o racismo que a gente percebe mais, né, que é mais dito, né? Eu acho que ele é mais grave, né? Ele é mais difícil de ser identificado e é mais difícil de ser combatido, né? E ele opera pela negação, né? As pessoas negam. Você sabe que eu tenho uma amiga negra que ela fala, não é um racismo velado, ele é revelado, né? Ele acaba sendo revelado. Agora, eu queria perguntar até para a doutora Lígia, enquanto médica, né? Que situações que a senhora já enfrentou aí, né? Até por ser médica, né? Por estar do outro lado. Tá, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu trabalhava num hospital particular e estava na sala de exame eu e uma auxiliar de enfermagem. E nós duas negras, a gente estava praticamente com a mesma roupa, né? As duas de avental branco. E aí veio uma terceira pessoa e falou com essa auxiliar, que já era conhecida dela. Eu queria falar com a médica daí, quem que está aí com você? Aí ela, não, tô só eu aqui e a doutora Lígia. E aí a pessoa passou por mim e foi procurar a doutora Lígia. Olha só que absurdo. E aí foi uma coisa que eu até comentei com as minhas amigas na época. Eu falei, gente, eu nunca me senti invisível.
Esse foi o dia que eu fiquei invisível. E essa minha amiga falou exatamente isso. A Cris Guterres, até que tem um podcast que chama Meteora, ela falou: o grande problema é a questão da invisibilidade, né? Quando você se sente invisível, ali você está sofrendo racismo, né? Não, e isso que a gente falou, essa luta, né? Essa batalha, a gente já tem a batalha por ser mulher para entrar no mercado de trabalho, aí tem a questão da mulher negra, então quer dizer, é uma luta muito difícil mesmo, mas que a gente não pode desistir, a gente não pode abrir mão, a gente tem que saber dos nossos direitos e correr atrás mesmo. Exato, né? Roberta, e tem muitas mulheres brancas que passam por racismo, né? Por racismo. Machismo, né? Pelo machismo e pela violência obstétrica, né? A violência obstétrica, ela atinge mulheres, né? Por uma questão de gênero, mas ela atinge também mulheres brancas e, sobretudo, mulheres brancas e pobres. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso, até para a gente saber identificar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que está sofrendo essa violência obstétrica, esse racismo velado. Então, é importante a gente falar sobre isso. Eu acho que o grande problema realmente é a normatização. A partir do momento que aquilo fica comum, não grite, porque é assim que funciona, aí a coisa não anda. Olha, e a gente recebeu a mensagem da Carla Cavalieri, do blog Nana Maternidade Preta. Olá, mamas, eu sou Carla Cavalieri, historiadora, casada e mãe de 5 filhos. Sou natural do Brasil, mas atualmente eu moro em Lisboa. Entre os anos de 2017 e 2018, o Nana fez uma pesquisa com 273 mães negras, onde dessas 273, 61% entre o pré-natal e o parto fizeram uso de medicamentos que elas desconheciam. E dessas 273, 34% dessas mulheres sofreram violência obstétrica. Eu acredito que você se informando, você consegue identificar e combater o racismo. Olha, eu quero agradecer a Carla Cavalieri por ter enviado esse vídeo para a gente, né? Um assunto que a gente está debatendo aqui hoje e dizer, até queria pedir para a doutora Lígia comentar, que esses números todos, se tem todos esses levantamentos, não dá para ignorar tudo isso, né, doutora? Não, a gente tem que ir atrás, tem que abrir o debate, tem que quebrar toda essa hipocrisia que a gente tem na sociedade brasileira de que é normal, de que não existe, de que é impressão do negro que ele está sendo maltratado, para que as coisas comecem a mudar. Que bom, então, que vocês vieram aqui para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante e tão fundamental, né, Mari? Exatamente. Quero agradecer a vocês por terem vindo. Certamente a gente vai ter outras oportunidades para continuar esse assunto. E a Rafaela, então, deixa um último recado, porque você tem um trabalho em torno dessa maternidade, não é isso? Sim, eu sou lá da região de Parelheiros, aqui em São Paulo. Zona Sul, né, de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. E a gente vem trabalhando com as mulheres, com as crianças, né? Esse cuidado com a primeira infância, mas uma criança bem cuidada, a gente precisa de uma mãe bem cuidada também, né? Então a gente precisa debater essas questões e começar a cuidar dessa primeira infância desde a gestação e principalmente dessa mulher, dessa humanidade que as mulheres têm. É isso aí. E como é que as pessoas te encontram nas redes? Bom, tem a página do projeto, que é o Centro de Excelência em Primeira Infância em São Paulo. Lá tá todas as informações, todas as ações que a gente está desenvolvendo lá em Parelheiros. A Najara, que é socióloga, já participou aqui mais uma vez. Obrigada, Najara. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço pela qualidade do debate. É bem importante a gente discutir essas questões, empoderando aí também as mulheres negras, né, que elas reajam a esse racismo institucionalizado que permeia espaços públicos e privados no Brasil. Você que é professora também, né, e pode transmitir todo esse conhecimento. Legal. E doutora Lígia, mais uma vez também muito obrigada. E quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, a doutora Lígia faz vídeos muito legais. Obrigada. Bom, minha página no Facebook é doutora Lígia Gineco e o meu Instagram é @LígiaRodSantos. Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. O programa terminou, mas nas redes sociais o Papo de Mãe nunca para. Fiquem ligados aqui na Tela da Cultura. Até a próxima.